vieram aqui só para receber, mas para sair de casa. Primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é dar um culto ao Senhor. Quando nós já saímos de casa para vir para a igreja, o culto não é para mim, o culto não é para o irmão do lado, o culto não é nem para o vizinho. Aleluia. O culto é para Deus. É verdade. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Aleluia. Ele é digno de tudo. É tudo dele e para Ele. Então quando a gente sai da nossa casa e tem o pensamento de ir para a casa do Senhor, nós temos que entender que nós temos que dar o nosso melhor para Jesus. Que nós temos que entregar o melhor para Jesus no altar. Aleluia. E o nosso melhor nessa noite é colocar o nosso coração, as nossas orações e as nossas petições em cima do altar. Amém? Então nessa noite você está feliz com Jesus. Glória a Deus. O importante é que o Espírito Santo de Deus passeia neste lugar. Desde a hora que nós entramos aqui. Nesse momento o céu está baixinho, não está, presbítero? Sabe por quê? Pelos louvores, pelas orações. Glória a Deus. Pelo testemunho que nós somos edificados com isso e conseguimos dar o melhor para o Senhor. E lá em cima no céu, onde tem um culto que não para, que tem anjos e santos dizendo para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem hora que o Pai levanta no seu trono e olha lá para baixo e vê uma igrejinha pequena, onde tem um povo lavando e vai vir no sangue dele, dizendo: Santo é o Senhor, o louvor é para Ele. Aleluia! Ele está olhando nessa noite para mim e para você. Ele conhece o meu e o seu coração, como ele conhecia o coração de Abraão, como ele sabia quem era Abraão. Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, ele chamou Abraão lá na terra dos caldeus, na terra de Arã, para sair do meio da sua parentela, para fazer a vontade do Senhor, para uma terra que ele não conhecia, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele chamou: Abraão, Abraão, eu quero que você vá para uma terra que eu vou te dar, que mana leite e mel. E Abraão saiu, pegou sua esposa, pegou Ló, pegou seus servos e foi obedecer a voz do Senhor até aonde o Senhor queria o levar. E eu vejo assim, irmãos, que nessa caminhada até Terã, Abraão levou também seu pai. Mas Deus falou o seguinte para Abraão: sai do meio da sua parentela. Lá nos caldeus, na terra de Ur, Abraão tinha todos os servos, só que era uma cidade rica assim, mas lá eles produziam deuses estranhos, deuses que o povo serviu que não agradavam ao nosso Deus. E ele pediu para que Abraão saísse da parentela. E parentela não é parente, né? A gente só pensa que é parente. Não. Os vizinhos, tudo aquilo que tirava de Abraão a essência. E a nossa essência tem que continuar. A nossa essência é Jesus. A nossa essência é caminhar e obedecer ao Senhor. E foi assim com Abraão. Abraão saiu da terra dos caldeus e foi ouvindo a voz do Senhor. E nessa caminhada de obediência, ele foi tendo promessas pela vida dele. Ele foi tendo riquezas, porque Deus, ele é fiel em prometer e cumprir. E ele cumpria na vida de Abraão. Ele cumpria na vida de Abraão, porque Abraão, aliás, era obediente. Ele era obediente. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da terra, da sua parentela, eu vou te dar uma terra melhor. Abraão, eu vou te dar filhos que nem as estrelas e nem a terra, a areia você vai poder contar. Eu vou te abençoar, Abraão, e todos que você abençoar
serão abençoados, e aqueles que você amaldiçoar, vão ser amaldiçoados. Deus foi falando com Abraão, Deus era amigo de Abraão. Teve uma vez que Abraão estava dentro da casa ali, pensando. Deus fala, sai para fora, Abraão, olha as estrelas, olha tudo isso eu vou te dar. Mas imagine um homem, que o significado dele, o nome dele era Abrão, significava grande pai. Deus muda até o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Agora imagine um homem que não tinha filhos, chamado pai de uma grande nação. Se Deus tinha promessa na vida de Abraão, ele cumpriu. Mas Abraão, ele era obediente. Ele ouvia a voz do Senhor. Ele ouvia o que o Senhor queria fazer. E nessa caminhada, teve tropeços também, porque Abraão desceu para o Egito. E às vezes, louvado seja o santo nome do Senhor, nós queremos sair de um lugar aonde o Senhor nos colocou para ir para um outro lugar, e não é a vontade de Deus. E lá no Egito, o que aconteceu? Quase perdeu a esposa, e ainda trouxe Agar junto com ele. Aleluia. Trouxe Agar junto com ele. Ele voltou para a terra dele. E ali, sem ser a vontade do Senhor, querendo ajudar o Senhor, Sara falou para Abraão, deita com Agar, porque eu não posso ter filhos, eu já estou numa certa idade, você também deita com Agar, e que através dela nós vamos ter filhos. Olha a situação que está lá no Oriente. Até hoje tem briga entre esse povo, porque não precisamos ajudar ao Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Ele é fiel para cumprir. E assim, Abraão foi obedecendo ao Senhor. Até que um dia ele estava sentado na porta da tenda, ao sol do meio-dia, veio 3 anjos caminhando até a tenda. 2 anjos continuaram o seu caminho, mas o próprio anjo do Senhor sentou à porta e começou a falar com Abraão. E ali ele falava, Abraão, vou te dar um filho. O que eu te prometi vai se cumprir. Porque Deus queria dar o filho da promessa. Ele tinha Ismael. Ele amava Ismael. Mas Deus queria dar mais. O que ele tinha prometido para Abraão. Aleluia. Sara riu. O nome de Isaac, aquele sorriso, Isaac. Porque ela não acreditava. Ela com 95 anos, ele com 100. Imagine, né? Nessa idade, tem gente que nem está vivo, mas imagine. Né? Não tem mais nada, não tem mais regra, não tem mais nada. Meu velhinho nem quase levanta, está sentado na porta lá. Você acha que nós vamos ter filho? Mas Deus falou que vai ter. Glória! Ele falou que vai cumprir. Ele vai. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí veio Isaac. O filho da promessa chegou. Chegou todo alegre, serelepe. O filho da velhice. O filho do coração ali de Abraão, de Sara. O filho que alegrava, que corria pela casa e foi crescendo, e Abraão se importando bastante com Isaac. Abraão, irmãos, ele era um homem de altar. Aonde ele ia, ele edificava um altar ao Senhor. Glória a Deus. É onde ele ia, ele edificava e sacrificava no altar. Mas de repente, não que ele abandonou o Senhor, mas ele começou a deixar a prioridade, que é a primeira coisa que nós temos que fazer, é o Senhor. Ele começou a olhar o seu Isaac. Ele começou a olhar o seu Isaac. E Deus sentiu falta da adoração dele. E ele chegou, louvado seja o santo nome do Senhor, a ter que provar Abraão. Provar não é tentação. Provar, irmãos, é entender que nós, por mais que passamos por dificuldades, por situações difíceis, nós não desistimos de caminhar. Glória a Deus. Aleluia. Deus, na madrugada, falou com Abraão. Abraão! Abraão!
E Abraão foi prontamente. Disse o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Abraão, hoje eu quero que você entregue o seu Isaac. Que você pegue Isaac e me entregue num altar em holocausto. Eu quero que você entregue Isaac para mim, Abraão. Às vezes Deus chama a nossa atenção. Pede para a gente ouvir. E às vezes nós não queremos entregar o nosso Isaac. Nós queremos continuar fingindo que Deus não está falando. Mas Deus falou com Abraão e fala conosco. E Ele pede o nosso Isaac. E o nosso Isaac é aquele que tira toda a adoração ao Senhor. Você pode amar o seu Isaac, sim, ele não fala que é proibido, mas ele fala que primeiro eu. Primeiro louvor, primeiro adoração, primeiro eu. Depois você vai dar a atenção ao Isaac. E Deus pediu, na madrugada, em holocausto Isaac. E Abraão foi obediente. Que no mesmo momento ele se levantou, foi serrar a lenha para levar o Isaac nas terras de Moriá. Não é na montanha de Moriá, nas terras de Moriá, para que Isaac fosse no local. Mas imagine, irmãos, Abraão com certeza sentiu seu coração doer. Com certeza ele falou: meu Deus, meu único filho, porque Deus fala: me entrega seu único filho, me entrega a sua preciosidade. Imagine o coração desse homem, como foi difícil. Mas ele se levantou, ouviu a voz do Senhor, não falou nem com Sara, que se tivesse falado com Sara, provavelmente ela não ia aceitar. Ela não ia aceitar. Isaac não era um bebê, irmãos. Isaac já era um homem em torno de 25 a 30 anos. Não se fala direito a idade dele, mas não era um bebê. Imagine 25, 30 anos na companhia do pai e da mãe. E de repente Deus fala: entrega o seu Isaac para mim. E ele se levanta obediente. Pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, pega 2 moços e vai. Conforme o Senhor tinha falado. 80 quilômetros da onde ele estava até chegar em Moriá. E Deus falou assim: quando você chegar lá, você vai saber a montanha da onde o seu filho vai ser sacrificado. Imagine 3 dias de caminhada, irmão. 3 dias de sofrimento, pensando. Com certeza ele começou a refletir: por que será que Deus pediu o meu Isaac? Por que será que ele pediu o sacrifício do único filho que eu tenho, do amor que eu tenho? Ele teve 3 dias para pensar no caminho, para entender que ele tinha que obedecer à vontade do Senhor. Muitas das vezes nós temos tempo de ouvir a voz do Senhor, como Abraão ouviu, mas não obedeceu. Nós temos que obedecer, querido. Porque quando nós obedecemos, não sacrificamos. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a voz do Senhor do que perecer. É melhor estar no caminho com o Senhor do que abandonado. É melhor passar pela prova junto com o Senhor. E foi assim. Louvado seja o santo nome do Senhor. 3 dias de caminhar, até que ele chegou, levantou os olhos, e ali ele viu o monte aonde era para ser o sacrifício. E disse a Abraão: os moços, olha, fica aqui, ó, com os jumentos, que eu e o moço, nós vamos lá no monte para adorar ao Senhor. Para adorar. Nessa noite quem veio para adorar ao Senhor? Glória a Deus. Você precisa sair para adorar ao Senhor. E ele tomou a lenha, ele do holocausto. E sabe aonde foi a lenha? Nas costas de Isaac. Isaac levava a própria lenha. Levando a própria lenha, levou o cutelo e levou o fogo e foram subindo. E eu fico imaginando, porque Isaac não era criança. Isaac já era um homem feito.
Ele olhando ali a lenha, o cutelo, o fogo, caminhando do seu pai, com aproximadamente 120, 130 anos, subindo para a montanha. Ele já tinha edificado altares com o pai. Ele sabia que para ter o holocausto, o sacrifício, precisava do cordeiro. E ele olha para um lado, para o outro, não vê nada. Quem vai ser o cordeiro? Meu Deus. Quem vai ser? Imagine o coração desse homem, desse moço. Imagine o coração desse pai. Mas esse pai sabia que se ele obedecesse a voz do Senhor, aleluia, Deus poderia ressuscitar e trazer de volta. Aleluia. Maravilhoso. E foi caminhando um ao lado do outro. E de repente, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele pergunta, pai, e chegaram ao lugar e chegaram ao lugar que Deus me disse. Disseram, e ele ficou ali, Abraão no altar, e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac seu filho. Mas antes disso, Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo esse fogo, eu estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão respondeu assim, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Eu não estava falando que ia prover para Abraão, nem para Isaac. Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. E lá eles foram subindo. Onde foi? Ele ficava ao altar, a lenha foi posta. Agora imagine o coração de Isaac quando acabou. Glórias a Deus. Quando Abraão pegou as amarras e colocou Isaac em cima desse altar, Isaac não reclamou. Nós não vemos aqui biblicamente Isaac reclamando, correndo do pai, falando que não aceitava, não. Sabe por quê? Abraão tinha passado seus preceitos para o filho dele, tinha ensinado que Deus era grande, que Deus podia fazer reviver o que estava morto. Aleluia. E ele foi calado sobre aquele altar, o altar de sacrifício. E nessa noite, louvado seja o santo nome do Senhor. Igreja, coloca o seu Isaac no altar, no sacrifício. Aleluia. Traga o seu Isaac e coloque no altar. Glória. Coloque no altar. E lá, Abraão estava com o cutelo na mão, o fogo preparado, porque depois de ser imolado o cordeiro, era colocado fogo. E ele levanta o cutelo, premola Isaac. E de repente ele ouve a voz do anjo: Abraão! Abraão, não faça nada para o moço. Não faça nada contra o moço, porque Deus viu a sua fidelidade. Deus ouviu que você era fiel, então não faça nada para o moço. Deus, ele vai ver a sua fidelidade quando você colocar o Isaac no altar. Glória a Deus. E entregar o seu Isaac nas mãos dele. Glória a Deus. Aleluia. Abraão deu seu único filho em amor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seu único filho em amor a Deus. Não faça nada, Abraão, não faça nada para ele. Imagine o coração de Isaac, porque Isaac também ouviu o anjo falar. Isaac ouviu o anjo falar que não era para ser feito nada. E essa obediência fez com que Abraão fosse o nosso pai da fé. Aleluia. Que Abraão recebesse todas as promessas do Senhor. E que Abraão não precisasse sacrificar o seu filho.
Porque ele olhou para trás e viu o carneiro com seus chifres lá presos nos galhos. E ele buscou o carneiro e sacrificou juntamente com o seu filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o próprio anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Quando você entrega o seu Isaac no altar do Senhor, Ele mesmo provê o holocausto, o carneiro. E depois, pela tua obediência, Ele te dá bênçãos. Ele te abençoa. Ele faz o melhor pela fidelidade do Senhor. Então não desista de ser obediente à voz do Senhor. Não desista. Se o Senhor falou para você, vai e faz, vai e faz. Não desista de fazer o que o Senhor quer. Que muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor, mas a gente não quer fazer conforme Ele quer. Ele está pedindo para você: vem louvar, vem orar, vem buscar, vem se entregar no altar. Mas você ainda não quer desistir do seu Isaac. Quando você desistir do seu Isaac e entregar no altar do Senhor, Ele vai te abençoar grandissimamente. Aleluia. Mas eu quero relacionar, louvado seja o santo nome do Senhor, essa história de Abraão com a história de um sacrifício maior. Um sacrifício de um cordeiro verdadeiro. Um cordeiro que foi profetizado pelo profeta Isaías. No versículo 9, aonde foi falado que uma criança nasceu, mas um filho nos foi dado. Glória a Deus. Jesus nasceu. Aleluia. Jesus nasceu como homem de uma mulher. Mas antes dele nascer, ele estava lá na glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz, ele é eterno, ele é grande. Ele estava lá no trono dele. E o Senhor já tinha um plano, Deus já tinha um plano para esse povo que está aqui, nesta terra miserável, pecador que somos nós. Somos pecadores, sim. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus estava no seu conforto, e Deus falou da mesma forma que falou para Isaías: quem eu vou enviar? Envia-me a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho por amor a nós. Jesus se levantou do seu trono, da sua glória, e desceu, se fez carne. Nasceu de Maria. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cresceu, sentiu as nossas dores, sentiu frio, sentiu calor, sentiu fome, chorou, passou as mesmas dificuldades que nós passamos. Jesus se fez homem, mas Ele era Deus, e Ele veio até aqui para morrer por mim e por você. Quem eu vou enviar? Deus, Pai, me envia. Pai, me envia. Pai, me envia, porque tem um povo lá que eu quero fazer. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor, o sacrifício para a salvação daquele povo. Se o povo soubesse verdadeiramente o que Jesus fez, hoje isso aqui era para estar lotado até lá fora. Aleluia. Para entender o sacrifício que foi feito, não pelo pregador, não, mas pela palavra do Senhor. Aleluia. Olha o sacrifício de Jesus. Largou tudo, seu conforto, para sofrer. Nós sabemos que Ele nasceu, que Ele foi criado por Maria aos 12 anos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele foi crescendo em sabedoria. Com 12 anos Ele já dialogava ali com os espertos, com os doutores da lei. E com 30 anos, louvado seja o santo nome do Senhor, Ele foi até o Rio Jordão, aonde
Louvado seja o santo nome do Senhor. João batizava. João batizava com água. Muitos perguntavam para João: João, você é o Cristo? Ele falava: não. Eu não. João, você é um profeta? Não. Eu só sou o caminho. Eu estou endireitando o caminho para vir aquele que vai batizar com fogo. Eu só estou endireitando o caminho. Aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Um dia Jesus chegou com 30 anos e João batizando. E João olhou e viu Jesus. Eu fico imaginando Jesus, irmãos, colocando os seus pés dentro do Rio Jordão. E João no meio do rio. Imagine comigo, irmãos. Jesus andando e João olhando a glória na frente dele. Jesus andando e João vendo que o próprio Cristo estava na frente dele. Como Nicodemos viu quando Jesus foi apresentado no templo. Jesus andando que até chegar diante de João. Louvado seja o santo nome do Senhor. E João olhou e falou assim: Senhor, eu não sou digno nem de segurar as suas sandálias, quanto mais de te batizar. Meu Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno de ti. Mas Jesus, com a sua humildade, falou: não, João, vamos fazer o certo, me batiza. E quando Jesus foi sendo batizado por João naquele rio, naquele mar, o céu se abriu. Desceu o Espírito Santo sobre Jesus como forma corpórea de pomba. E lá do céu bradou: este é o meu filho amado. Glória. Dele eu me comprazo. Aleluia. O meu filho amado. Aquele que eu cuidei. Aquele que eu tratei tão bem. Eu estou enviando ele para um povo que precisa ser salvo. Que precisa de mim. Que precisa desse plano da salvação. Aleluia. E Jesus veio. Jesus ficou 3 anos e meio pregando. Jesus foi curando. Jesus foi libertando. Jesus foi amando o seu próximo, ensinando. Tanto que as suas palavras estão escritas nesse livro. E as palavras dele nunca passarão. Nos alcançou até agora, 2000 anos depois da sua morte. Nos alcançou. Porque a palavra de Jesus, ela transforma, ela muda vidas, ela nos ensina. A palavra de Jesus queima nos nossos corações. A palavra de Jesus, não, quando é assimilada dentro de nós, nós somos transformados. Amém. Como Nicodemos foi, quando ouviu o Senhor falar, ele falou assim: olha, a única forma é nascer da água e do Espírito. Aleluia. Nós somos alcançados por essa palavra que estava lá no princípio, em Gênesis, que estava em João 1 também. Ele é o verbo, ele é a palavra, é ele que transforma, é ele que muda, é ele que faz as coisas dentro de nós. Você, pela sua vontade, você não faria nada, você estaria ainda naquele lugar de desgosto, na podridão, porque nós temos dentro de nós a pecaminosidade. Mas o Senhor olhou para mim e para você e falou assim: eu vou buscar aquele lá, aquela lá, aquele irmão, aquela irmã, porque eles estão escolhidos, meu. Glória a Deus. E eu quero, e eu vou levar eles comigo para a glória. Aleluia. Jesus falou: estou preparando um lugar. E um dia eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Lavada e remida no sangue dele. Eu vou vir buscar na igreja. Eu estou preparando o lugar. E o lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. E nossos corpos serão transformados. E nós estaremos na presença dele, igreja. Aleluia. Na presença do Senhor. Porque um dia ele vai vir buscar. Os sinais estão próximos. E a igreja ainda se preocupando com o pregador, com o preleitor de YouTube.
alma. Muitos indo para o caminho do inferno. Porque não prega Jesus. Porque não fala mais do amor de Jesus. E nós temos a responsabilidade, como os filhos, como os cordeiros de Cristo, de proclamar que Jesus vive. De falar que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que ainda vai levar e leva para o céu. Aleluia. 3 anos e meio, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus amando. Mas um dia, igreja, o cordeiro teria que ser entregue no altar. Um dia o cordeiro teve que ir. Com um beijo, ele foi traído. Todos fugiram e deixaram ele abandonado. Ele estava no Getsemane, chorando, suando sangue, orando. E lá no Getsemane ele olhou para um povo que tinha valor. Ontem o Neto pregou e ele falou uma coisa que eu vou colar, viu, Neto? Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Jesus olhou para mim e não olhou para você com preço. O preço ele pagou na cruz. Nós não temos preço, nós temos valor. Preço tem celular, preço tem microfone, mas valor temos nós e a palavra dele. Glória a Deus. Nós temos valor para Jesus. Aleluia. Porque ele abandonou tudo por mim e por você. E lá no Getsemane, ele já estava suando sangue. Foi levado pelos soldados, traído com um beijo de um amigo. Ai, que dor! Imagina a dor de Jesus ser traído dessa forma. Todas as vezes nós sentimos na nossa própria carne, né? Um amigo, às vezes, só de não olhar para a gente já sente. Imagina ser traído com beijo. Sabendo que ali ele iria morrer morte de cruz. Foi obediente. Então, e morte de cruz. Naquela noite, louvado seja o santo nome do Senhor, os soldados romanos fizeram o que queriam com Jesus. Espancaram, esbofetearam, chicotearam, colocaram uma coroa de espinhos sobre as suas cabeças, aonde os espinhos estavam cravados. E ele quieto, indo para o sacrifício. No outro dia colocaram um manto sobre as suas costas e falavam: "Vá lá o rei dos judeus", e também uma cruz. E Jesus foi por aquela estrada até o Gólgota. Cordeiro santo, obediente, foi andando, foi sendo xingado, cuspido por aqueles que ele tinha curado, por aqueles que ele tinha amado, e foi caminhando. E quando chegou no Gólgota, ou ali na montanha chamada Caveira, louvado seja o santo nome do Senhor, aquela cruz que não era para ele, porque aquela cruz era grande, aquela cruz era para mim e para você. Se você está confortável hoje, é porque Jesus fez o sacrifício do Cordeiro. Aleluia. Deus proverá o Cordeiro. Glória, aleluia. O Cordeiro Santo. O Cordeiro com a cruz nas costas. O Cordeiro que foi até o Gólgota. Sentiu nas suas mãos os pregos. Sentiu nos seus pés os pregos e foi levantado. Já tinha perdido todo o sangue pelo caminho. Todo o sangue. E Jesus foi levantado. E mesmo assim ali, entre os dois ladrões, perdoou um. Cuidou da mãe dele. Olha que amor tão grande, irmãos. Olha que amor tão grande que Jesus tem por mim e por vocês. Amém. Ele olhou de lá da cruz e falou: Senhor, eu estou fazendo todo esse sacrifício por um povo que eu sei que é escolhido teu. Amém. E que um dia vai morar no céu. Senhor, eu estou aqui, mas o próprio Deus, o próprio Pai,
Louvado seja o santo nome do Senhor. Não poderia olhar seu filho na cruz que tinha se feito pecado, porque os nossos pecados foram alcançados nele na cruz. O próprio Deus fechou o céu e virou as costas. Porque se ele olhasse para a cruz do Calvário, ele tiraria seu filho de lá. Mas o céu estava fechado. Jesus ali não entendendo nada e falava: Senhor, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele continuou firme na cruz do Calvário. Aleluia. Seus pulmões se encheram de sangue. Mas ele continuou. Ele podia ter descido, podia. Os judeus olhavam para ele e falavam: desce daí, você não é rei? Você não é Deus? O que está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Desce! Mas ele continuou. Porque ele sabia no sacrifício. E ele sabia que ele iria conseguir a salvação através do cordeiro imolado na cruz. Jesus carpinteiro, que mexia com madeira, hoje pregado na cruz do madeiro. Aleluia. Aleluia. Eles de braços abertos, ele olhou para o Pai e falou assim: Senhor,